Fala, fera, meu nome é Ítalo Feitosa e hoje nós vamos falar sobre a potência. Roda a vinheta, papai! Bem, galera, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria que você deixasse seu like, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação. Pois bem, professor, o que é a potência? Pelo amor de Deus, o nome já diz, né? Potência, você já consegue me definir. Professor, uma coisa muito potente, é uma coisa normalmente que consegue realizar um trabalho muito grande em pouco tempo. Como assim, professor? O que é uma potência, bem dizer? Olha o que eu vou dizer, potência é você que vai passar no vestibular. Mas calma, aqui no quadro, o que é a potência, professor? Potência, meu filho, pode ser definido como sendo a energia sobre o tempo, tranquilo? Deixa eu lhe dar um exemplo aqui agora. Você assiste a aula de dois professores, tranquilo? Dois professores de física. Os dois gastam muita energia para dar essa aula. E os dois vão fazer com que você tenha um desempenho máximo no vestibular. Ou seja, os dois vão fazer com que você feche a sua prova de física. Só que um desses professores vai demorar um total de 8 horas para lhe explicar tudo. Enquanto o outro professor demora 100 horas para lhe explicar tudo. E aí você prefere assistir a aula com um professor que demora 8 horas ou com um professor que demora 100 horas? Oi, Ítalo, isso é pergunta, é? Leseira do caramba. Lógico que eu vou querer fazer o que demora o quê? 8 horas. Ei, por que, Ítalo? Porque ele demora um tempo o quê? Menor. Aí se eu lhe perguntasse qual dos professores você acha que é mais potente? O que gasta menos tempo ou o que gasta mais tempo? O que gasta menos tempo, professor. Então, o professor que gasta menos tempo vai ter uma maior o quê? Potência. Isso significa, professor, que tendo o mesmo resultado no vestibular, quanto menos tempo eu gastar, maior vai ser a minha potência, pois são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Ei, e quanto mais energia tu gasta, quanto maior a nota que tu consegue tirar, quanto mais tempo tu passou estudando, quanto mais tempo não, quanto mais energia você gastou estudando, maior vai ser também a tua o quê? Potência. Então, professor, quanto mais energia, quanto mais eu me dedico no meu estudo e gasto mais energia com isso, maior vai ser o meu resultado, maior vai ser a minha potência, porque são grandezas diretamente proporcionais, tranquilo? Agora vem cá, olha aqui para cima, a gente já sabe o que é potência e já sabe que tem relação com energia ou trabalho, tanto faz, sobre o que? O tempo. E que quanto menor o tempo, maior vai ser a minha potência. E tu agora vem cá, vá, olha se tu concorda comigo. O trabalho é igual a força vezes deslocamento. Tô fudido ou tenha fé em Deus, concorda comigo? Então, a potência pode ser definida, se a gente substituir pela fórmula, como sendo força vezes deslocamento, que é a fórmula do trabalho, dividido pelo tempo. Professor, vem cá, vá. Distância sobre o tempo, não é ΔS sobre ΔT? É, e isso é a fórmula da velocidade média. Então a gente pode pegar esses dois e substituir pela fórmula do quê? Da velocidade média. Pois distância sobre o tempo, ΔS sobre ΔT, é a mesma coisa que velocidade média. Logo, a potência vai ser igual a força vezes a velocidade média. Tranquilo isso aí, fera? Agora vamos exercitar. Fala, fera, é hora do exercício, vamos exercitar! Hihi! Fala, fera, vamos começar com o exercício da prova da FAMENE, uma prova da Faculdade de Medicina Nova Esperança, localizada em João Pessoa, na Paraíba, tranquilo? E a questãozinha fala sobre um paraquedista, que vai realizar um salto de paraquedas com uma velocidade constante de 18 km por hora. Ele tem uma velocidade constante de queda de 18 km por hora, tranquilo? E além disso, ele fala na questão que o conjunto paraquedista com paraquedas tem uma massa total de 120 kg, tranquilo? Professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem uma massa de 120 kg e está descendo com a velocidade de 18 km por hora e a mesma é constante. Aí a questão vai te pedir um módulo da potência das forças de resistência do ar. Professor, como assim o módulo da potência das forças de resistência do ar? É por causa do seguinte, meu querido. Se tem um paraquedista aqui, tá aqui o cara do paraquedista. Ih, tô descendo aqui com meu paraquedas, tranquilo? Finja que isso é um paraquedista. É, professor, ele vai ter uma força, não vai? Uma força dele com o paraquedas? Vai. Essa força vai puxar eles dois para onde? Para baixo. Por conta de quem, professor? Por conta da gravidade, concorda comigo? Ei, e essa mesma força que puxa eles para baixo, para você ter uma velocidade constante, é porque vai precisar ter uma força para cima de mesmo valor que aqui está para baixo, porque elas duas vão fazer o quê, professor? Vão se anular, e aí a força resultante vai dar zero, garantindo que esse cara continue com a tua velocidade o quê? Constante.
Professor, não entendi nada que o senhor falou. Então calma aí, vamos recapitular. Velho, se eu tenho um lápis aqui, ele está a 18 km por hora, certo? Sempre 18 km por hora. E se não atuar nenhuma força sobre ele, ele vai continuar em 18 para sempre, concorda comigo? Agora, ó, se eu soltar esse lápis daqui de cima e rir, ele vai começar a cair cada vez mais rápido, não é isso? A velocidade dele aumenta porque vai ter uma força atuando sobre ele, que é o quê? O peso. Professor, mas se eu não quiser que a velocidade dele aumente, o que é que eu faço? Eu faço uma força para cima, contrária à força-peso. Isso vai fazer com que o cara desça com velocidade o quê? Constante. E essas duas forças vão fazer o quê, professor? Se anular. Professor, e essa força que está para cima é qual, hein? A força que está para cima, meu querido, é a força de resistência do ar. Eu vou colocar aqui como sendo força do ar, tranquilo? Mas a única coisa que você precisa saber, meu filho, é que a questão te pediu o quê? A potência das forças de resistência. E a questão te deu o quê, hein? A questão te deu massa e velocidade. Tu acha que tu vai utilizar qual fórmula da potência? Potência igual a energia sobre o tempo? Ou tu vai usar essa daqui, ó? Potência igual força vezes a velocidade média. Ah, professor, vou usar essa segunda, lógico, né? Porque a questão já te deu a massa. E, meu filho, me fala uma coisa, vá. Se a massa é 120 quilos, quanto é que vale a força-peso desse cara? A força-peso dele, professor, vale 10 vezes 120, 1.200 newtons. Então, a gente já sabe quanto é que vale a força, que é 1.200. Vezes a velocidade média. Professor, a velocidade média dele foi 18, foi? Ei, 18 km por hora. A gente tem que transformar para metros por segundo. Divide por 3,6 e acha 5 metros por segundo. Aí vai ficar 1.200 vezes 5, que vai dar 6.000. 6.000 o que, professor? 6.000 watts. Ei, 6.000 watts é a mesma coisa de dizer o quê? 6 kW, porque quilo é 10 elevado a terceira. Tranquilo, Fael? Professor, mas por que a força dele é a força-peso, hein? Porque você já sabe, se ele está descendo com velocidade constante, as forças que estão para baixo têm que ser igual às forças que estão para cima. A força que está para baixo é quem, professor? O peso. E a força que está para cima, professor? A força de resistência do ar. Logo, a força-peso vai ser igual à força de resistência do ar, tranquilo? Por isso que a gente aplicou aqui na fórmula e resolveu a questão. Agora, uma dica. Mesmo se você não soubesse disso, não soubesse explicar essa parte de que as forças se anulam porque a velocidade está constante, você consegue resolver a questão do mesmo jeito. Porque toda questão normalmente que te dá massa, está falando de potência, de trabalho, normalmente tu vai calcular o peso desse cara, vai calcular a força-peso, tranquilo? E essa força vai ser multiplicada pela velocidade média. A única coisa que talvez pudesse lhe pegar na questão era você esquecer de transformar de quilômetro por hora para metros por segundo. E essa transformação é essencial para todas as questões que envolvem essa parte de cinemática, tranquilo?